Olá galera, aqui é a Tiesca e aqui é a Gabi, e como hoje é dia 31 de outubro, este vídeo vai ser o nosso especial de Halloween. Separamos alguns filmes e jogos para comentar com vocês e também lemos alguns contos, especialmente para gravar este vídeo, que a gente vai recomendar ou não para vocês. Começando pelos filmes, um mais antigo que eu gosto bastante é O Chamado. Na época que eu vi quando eu era mais criança, ele me deu bastante medo e eu achei a história bem interessante. Eu fiquei louca de medo também quando eu vi O Chamado, porque era a época das fitas VHS ainda, né? E aí tem o negócio da fita lá no filme. E aí eu aluguei aquela fita, assisti o filme. Depois eu fiquei com medo de botar a fita na mochila para levar embora para devolver na locadora. E outro filme de terror que eu vi mais recentemente e gostei foi Invocação do Mal, que eu achei a história super legal também, não parece um daqueles filmes de terror tosco que a gente vê por aí, e deu bastante medo enquanto eu tava vendo. O legal do Invocação do Mal é que ele não tem aqueles jump scare que são feitos pra assustar mesmo a gente, não. Ele cria uma tensão mesmo ali das coisas que vão acontecendo que vai te deixando com calafrios, assim, quando eu vi eu fiquei com calafrios. E eu, galera, vou fazer uma sessão Remember Nostalgia aqui. Eu gostei muito também da Invocação do Mal, mas vou relembrar uns filmes aí bem antigos que eu gostava de ver quando eu era mais adolescente. Que era aqueles filmes que foi moda lá na época da década de 90, que foi A Casa da Colina e O Navio Fantasma. Então A Casa da Colina é aquele onde eles entravam lá pra aquela casa onde era hospital psiquiátrico. E aí tinha acontecido um monte de coisa ruim com os pacientes, não sei o que, os espíritos começam a assustar e matar as pessoas que tinham entrado lá. E o Navio Fantasma também é bem legal, que acontecem umas mortes no navio, e aí no início tu não entende o que está acontecendo, e aí depois vai explicando lá que tinha negócio do ouro, e mostra como é que as pessoas morreram. E eu achei bem legal aquele filme que teve uma febre nos anos 90. E um outro filme que eu gosto, que eu me lembrei bastante pra essa época de Halloween, e não é de terror, nada a ver com terror, mas eu acho que combina, é aquele filme Convenção das Bruxas. Não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, velho como eu. A Gabi não lembra desse filme. Nunca vi. Nunca vi esse filme. Que era lá do hotel onde vai ter a convenção das bruxas, né? E aí tem o gurizinho que tá com a avó dele, e aí a bruxa transforma ele em rato, e aí ele tem que parar lá o plano das bruxas de transformar todas as crianças em ratos, e era um esquema assim, nem lembro direito, mas acho que esse filme combina muito bem com o Halloween. E agora vamos falar dos joguinhos. Um jogo de terror aí que me deixou bastante assustada foi o Outlast, galera. Então eu achei um jogo bem assustador, assim, tem umas partes que é mais aquelas de susto e também tem tensão, assim, que vai construindo. Tem umas partes muito loucas onde, tipo, tem gente correndo atrás de ti e aí tu tem que, tipo, entrar pra baixo da cama, que acho que é tipo um hospício também, não é? É, um hospício. Tipo um hospício. E aí tu tem que se esconder embaixo da cama. E aí, tipo, tu fica ouvindo, tipo, a respiração do personagem, esperando. E é aqueles jogos que tem vários tipos que usa a câmera, né? Então, tu usa a câmera pra poder enxergar. Aí quando não tem pilha, tu, tipo, fica só no escuro. Então cria essa tensão também. Às vezes a bateria da câmera tá calando e tu tem que achar outras pilhas e... dá muito medo. E é legal que agora anunciaram que vai sair o Outlast 2 do ano que vem. E um jogo de terror que eu gostei bastante foi Until Dawn, que é sobre clichês de filmes de terror. Um grupo de amigos se reúne numa cabana nas montanhas e acontece várias tretas lá e acabam que duas irmãs morrem. Isso não é spoiler porque acontece bem no início do jogo. E aí depois de um ano eles resolvem se reencontrar na mesma cabana, porque eles não se viam desde o acidente. E começa a acontecer várias coisas macabras e começam a perseguir eles, e tem meio que um assassino, tem umas coisas estranhas, uns bichos estranhos lá, e ele dá bastante medo, assim, mas é bem tranquilo. Eu que não tenho super medo dessas coisas, gostei, então é bem legal. E ele tem aqueles esquemas de decisões, não tem? Esse tem, jogo, as decisões influem no... as decisões mudam a história, e no final, dependendo das decisões que você fizer, altera ao final, né?
Então agora nós vamos comentar um pouquinho com vocês sobre os contos que a gente leu especialmente pro vídeo. Então, Gabi, qual foi os contos que tu leu? Na verdade, eu li um livro só, que foi O Vilarejo, do autor Rafael Montes, que é composto por 7 contos, cada um sobre um pecado capital, que é representado por um dos reis do inferno, que é a personificação desse pecado. E as histórias se entrelaçam por causa que cada uma se passa nesse vilarejo que foi isolado por uma nevasca durante a guerra. E aí as pessoas desse vilarejo, os moradores, vão demonstrar o que há de pior nelas através dos pecados. As histórias até que não dão tanto medo assim. O que mais apavora são as coisas horríveis que as pessoas acabam fazendo nessas situações de desespero. Alguns finais são bem imprevisíveis, assim, tu não espera, e outros já dá pra saber o que vai acontecer no final. Eu gostei bastante do livro e achei que é uma boa leitura para um dia de Halloween. E no final a gente acaba percebendo que não é o sobrenatural que a gente deve temer, mas sim as próprias pessoas. E eu li 3 contos de autores diferentes e eu tentei escolher 3 contos variados, então eu peguei uma autora brasileira, peguei um conto que é bem conhecido e um autor mais clássico. E o primeiro conto que eu li foi Antes do Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, que foca em um casal de ex-namorados em que a mulher já está num novo relacionamento e o cara ele não tá tão feliz assim com essa situação. Mas aí ele marca o encontro com ela num local distante pra poder falar com ela mais uma vez e coisa assim. E ela vai, encontra com ele e acaba que o encontro era num cemitério. E ela fica meio assim, não quer entrar com ele, fala que vai embora. Mas aí ele fala, não, vamos entrar que eu vou te mostrar o pôr do sol aqui, que é muito bonito e tem o túmulo da minha família. E aí ela entra com ele no cemitério. Aí aparentemente não é muito assustador, mas traz uma tensão depois no decorrer do resto do conto, mas que eu não posso contar porque senão já vai ser spoiler, não tem muito o que contar. Mas novamente, não tem tanto sobre o sobrenatural, que a Gabi falou, trata-se mais das pessoas. E o segundo conto que eu li foi A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs. É um conto bem conhecido pro pessoal que curte o gênero, e ele conta a história de uma família que recebe a visita de um militar que é amigo deles, e o militar conta histórias de guerra lá pra eles e tudo mais, eles ficam bem interessados. Ele acaba mostrando uma pata de macaco que ele achou, ganhou durante as viagens dele. E ele fala que ela é a enfeitiçada, que ela concede 3 desejos. E aí a família fica super interessada naquilo e pergunta se ele já tinha feito os desejos dele. Ele falou que sim, que tinha se realizado. E aí o pai da família fala, será que tu pode me dar agora então, já pegasse os teus desejos. Aí o cara fala, acho que não é uma boa ideia. E joga a pata do macaco no fogo. Mas aí o cara vai lá e tira assim o fogo e pega pra ele. E aí o militar deixa e vai embora. Aí eles ficam nessa aí, acho que não levam muito a sério, que vai conceder 3 desejos, mas o filho fala, o senhor tá precisando de 200 libras para pagar a casa, então não custa nada pedir, vai que acontece. Então aí o cara pega a pata do macaco, segura na mão e realiza o desejo, o pedido dele, e vai dormir. No outro dia, o filho dele tinha ido trabalhar e aí eles veem um cara estranho na frente da casa. O cara pensa, vai, anda pra lá, anda pra cá, mas acaba indo, bate na porta. E aí eles acabam por descobrir com esse cara que o filho deles tinha morrido. E que a empresa onde ele trabalhava ia pagar uma indenização de 200 libras. Que foi o que o cara tinha pedido, o dinheiro dele. E daí já é um pouquinho de spoiler nisso, mas ainda tem um pouquinho mais do conto, que constrói aí uma tensão bem grande e sobre o que vai acontecer depois, E achei a história bem simples, mas que constrói uma tensão muito bem. E ela trata um pouco sobre a morte, os mistérios e também sobre consequências das escolhas que a gente faz.
E o terceiro conto que eu li foi O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. O conto, ele foca num homem aí que é apaixonado por animais. Então ele tem vários animais de estimação. E quando ele se casa, ele encontra uma mulher que também compartilha desse gosto com ele. Então eles têm na casa dele um monte de cachorro, tem peixe, tem coelho. E eles têm um gato, o Pluto. E o que acontece? O homem acaba, com o passar do tempo, ele se envolve com bebida. Então ele vira um alcoólatra. E aí ele começa a mudar o comportamento dele, não é mais aquela pessoa que amava incondicionalmente os animais e tudo. Ele chega a bater na mulher dele e chega um momento, um dia que ele vem de uma bebedeira, que ele estava na rua, e ele vê o gato. O gato era o único animal que ainda meio que, tipo, gostava dele por perto, né? E aí ele, na loucura da bebedeira, ele acaba pegando o gato e arranca um dos olhos do gato. E aí o que acontece? Ele meio que fica com remorso, sabe? Mas continua naquela de bebê, então meio que tá nem aí. E o gato, ele começa, sempre que vê o cara, foge. Ele tipo, continua na casa, né? Porque tem os outros animais e a mulher e tudo mais. Mas ele sempre que ele vê o cara, ele foge do cara e não quer chegar perto. E aí um dia de fúria, o cara se irrita com esse comportamento do gato, né? E põe uma corda no pescoço do gato, pendura ele numa árvore e enforca o gato. Aí ele vai dormir. No outro dia, quando ele se acorda, a casa dele tá pegando fogo. E ele não sabe o que tá acontecendo. Depois, quando a casa já tá toda queimada, sobra uma parede lá que fica a sombra do gato enforcado. Aí ele fica dando desculpa pra ele mesmo, assim, porque alguém jogou o gato pra dentro e ficou a sombra do gato, né? Mas no fundo, se sentindo aquela culpa pelo que ele tinha feito com o gato. Aí, em outro momento, assim, de bebedeira, ele acaba encontrando um outro gato, que também, por coincidência ou não tem um olho, mas ele é preto como o outro gato, só que tem uma mancha branca no pescoço. E ele leva esse gato pra casa, meio que se sentindo culpado e tudo, ele leva o gato. Mas ele sempre o tratando meio que mal, o gato também, né? E aí começa a inverter a situação. Ele que começa a meio que fugir do gato, não quer ver o gato, porque toda vez que ele vê o gato, ele se sente culpado. E daí vai decorrer aí o final da história, que eu não posso contar também, que é um mistério. Que o próprio o cara, nessa culpa e bebedeira, vai se perdendo nele mesmo. Então mais uma história de que, no caso, as pessoas fazem seus próprios males, né? Causam seus próprios males. Então, pessoal, esse foi o nosso especial de Halloween. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí embaixo se vocês já leram algum conto de terror e qual o seu filme e jogo de terror favorito. Comenta aí embaixo. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Qual é o que tu vai falar? Eu vou falar do Convenção das Bruxas, Casa da Colina e Navio Fantasma. Eu não tenho nada pra falar disso daí. Eu com a fita, não queria botar a fita no mochila. Não, é pior que tem outra parte da história, que eu cheguei aqui na tua casa, me sentei no sofá e o controle tava tipo enfiado ali no bagulho, eu sentei em cima do controle, a TV ligou do nada, assim, eu fui ter cagado. E 2 irmãs morrem, isso não é spoiler. Eu disse tudo que... Que saco. Tá, para. Para que... Ficou rouca. Para que... Mexe no chapéu.